Hoje você vai conhecer uma estratégia de investimentos chamada Barbell e como ela pode trazer resultado para o seu bolso. Mas antes disso, já quero deixar um desafio para você e você deixar um comentário no final do vídeo dizendo se você acha que essa estratégia é adequada e se ela traria resultado para o seu bolso na sua visão. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eduardo Barreto, eu sou especialista em investimentos pela Ambima. O assunto que eu vou trazer hoje para vocês é um assunto de extremo interesse da minha parte e é um assunto importante que eu acho que deve ser difundido. Afinal, ter uma estratégia bem definida de investimentos é um dos pilares para você ter resultado. Mas afinal, da onde surgiu essa estratégia chamada Barbell? Ela surgiu de um autor, filósofo e analista chamado Nicholas Nassim Taleb. Taleb nasceu no Líbano em 1960. Teve que lidar desde cedo com riscos e incertezas quando, durante a Guerra Civil no Líbano, a sua família teve que se refugiar na França. Ao longo de sua jornada, o Taleb foi morar nos Estados Unidos e o seu conhecimento em matemática e finanças o levou a ocupar cargos de destaque em importantes instituições financeiras nos Estados Unidos, como o Credit Suisse, o Bank Industrieux, BNP Paribas, entre outros. O cara escreveu livros disruptivos, como A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, Iludidos pelo Acaso e Skin in the Game. Aqui no Brasil, Arriscando a Própria Pele. Na minha visão, Taleb acabou criando uma escola de pensamento, segundo a qual nós, seres humanos, somos uma máquina de buscar nexo de causalidade nas coisas que nos acontecem. Vivemos buscando por causa e efeito. E isso acontece por uma causa biológica. Nós, seres humanos, não conseguimos lidar direito com o caos, muito menos com o desconhecido. Nosso cérebro economiza energia para tentar encontrar explicações para eventos que a gente nunca conseguiria entender. Aliás, jamais poderemos entender. O mundo jamais poderá ser compreendido em sua totalidade, porque o conhecimento do ser humano é incompleto. Ainda assim, tentamos deixá-lo mais inteligível do que na verdade ele é. Na maioria das vezes, os eventos são arbitrários, ou seja, aleatórios. Acontecem sem nenhuma explicação. Daí surgiu a teoria do cisne negro. Cisnes negros são eventos dotados de 3 características. A primeira delas é que são eventos totalmente imprevisíveis. Segunda, possuem um alto impacto em nossas vidas. E terceiro, depois que acontece, nós tentamos achar uma explicação racional que justifique aquele acontecimento. Na verdade, é só nosso cérebro tentando achar causalidade. Uma explicação que conforte o nosso cérebro. Como a filosofia de vida do Taleb e essa lógica do cisne negro fundamentam a estratégia de investimentos Barbell. Bom, a estratégia ela é fundamentada da seguinte forma: 80 a 90% do patrimônio, ou seja, a esmagadora maioria, fica em investimentos extremamente conservadores, ao passo que os outros 10 ou 20 em investimentos de extremo risco. Com isso, foge-se daquele risco intermediário. Tanto que Barbell é barra de halteres. Imagine aquela barra de academia que num lado você coloca peso, no outro você coloca peso. Só que na estratégia do Taleb se coloca muito peso de um lado e pouco peso do outro. Esse menor espaço aqui, se ele sumir, ele desaparecer, não vai fazer falta na sua carteira porque a grande parte está protegida. Em contrapartida, essa pequena parte ela tem um grande potencial de explodir e trazer um grande rendimento. Então, por essa estratégia, pouca parte do patrimônio fica exposta a riscos, mas há uma exposição que Taleb chama de convexa, ou seja, esse pequeno percentual em risco pode trazer grandes ganhos. E ainda, parte desses 10 ou 20% que ficam expostos ao risco devem ter participação em algo que, quando o mercado cai, teus ganhos aumentam. Isso aqui no mercado brasileiro, geralmente a gente chama de um investimento em opções. Assim, meu amigo, mesmo sem saber quando um cisne negro, um evento desses vai acontecer, você está permanentemente exposto a ele e quando ele acontecer, você vai ter ganhos. Na nossa realidade, a gente pode considerar um investimento de pouco risco um Tesouro Selic, que é um investimento com risco soberano. Na outra ponta, investimento em ações, criptomoedas ou até mesmo opções, como eu mencionei. Agora eu quero saber o que você acha dessa estratégia. Você acha que realmente vale fugir do risco intermediário, que pode trazer um retorno, mas nem tanto, mas você também tem um risco de queda, ou você acha que essa estratégia realmente ela faz sentido? Comenta aí, se possível, justifica o seu pensamento e vamos fomentar um debate legal aí para a gente tentar chegar numa solução melhor. Lembrando que não existe regra.
pode funcionar para mim, não funciona para você, não funciona para o Zezinho, e tudo bem com isso. Tem profissionais do mercado que investem só em fundos imobiliários e não investem em ações. Tem aqueles que investem só em ações e não investem em fundos imobiliários, por exemplo. Então, tudo depende de quem está no comando, depende da cabeça das pessoas, da experiência que essa pessoa teve na vida, e tudo bem. Como eu falei, vamos fomentar um debate legal para a gente tentar pensar em boas estratégias para aumentar o nosso retorno. Vejo vocês no próximo vídeo.